Obrigada. Uma boa tarde a todas, todos e todes, a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta atividade do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários do MPT. Eu sou Valdirene Assis, procuradora do Trabalho, e coordeno nacionalmente o projeto, juntamente com a minha colega, doutora Fernanda Diniz, que também está aqui conosco nessa atividade. E temos aqui a alegria de sermos recepcionadas e recepcionados por doutora Daniele Olivares, que é a representante da Coagigualdade Nacional. Nessa atividade, nós teremos aqui uma conversa sobre a inclusão de profissionais negros e negras em postos de mando e gestão. Tá? E quem vai nos brindar com essa fala importante é Gilberto, diretor executivo do Pacto pela Equidade Racial, e Nalva, que também integra a equipe. O Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros do MPT, ele nasce em 2017, primeiramente subsidiado por uma grande escuta, né, que se fez de toda a sociedade, dos mais variados segmentos, até chegarmos à conclusão de que era importante que dessemos, dentro da esfera trabalhista, uma consequência àquilo que já eram as ações afirmativas na área da educação. Escolhemos 3 segmentos: o segmento empresarial, o segmento publicitário e jurídico, mais especificamente dos escritórios de advocacia, para iniciar essa nossa atuação promocional em nome da inclusão desses universitários negras e negros. Essa jornada tem sido exitosa, temos todas as grandes empresas do setor publicitário juntas com o MPT num pacto pela inclusão desses profissionais, temos uma grande participação e colaboração do setor jurídico, mais especificamente dos grandes escritórios de advocacia do nosso país, e o setor empresarial também tem se mostrado muito receptivo, e são muitos os processos seletivos que nós temos hoje, já exclusivos ou com reservas de vagas para profissionais negros e negras em postos de expressão, postos de mando, cargos de trainee, enfim. Essa jornada é uma jornada que o MPT tem orgulho de ser um motor, mas que sabe, nada faz sozinho. Então, caminha junto com inúmeros parceiros, leva esta pauta ancorado nos movimentos negros, na academia, no setor de gestão de pessoas, com os organismos internacionais, e essa unidade ela é representada, por exemplo, na coordenação do Afpresença, que é um evento anual que integra o projeto, evento do Ministério Público do Trabalho, no qual os nossos parceiros se somam para fazer um grande trabalho de conscientização, capacitação e encaminhamento para o mercado de trabalho. Bom, feita essa primeira introdução sobre o projeto nacional, eu convido a quem desejar conhecer mais sobre o projeto, que busque nas redes do MPT, que conheça as redes do Afpresença, e assim poderão entender melhor como esse projeto tem sido levado a cabo aqui por nós, procuradoras e procuradores do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil, e contando com a importantíssima parceria aí de inúmeras instituições, públicas e privadas. Então, agora eu passo a palavra à minha colega, a doutora Daniele Olivares, representante da Cor de Igualdade Nacional do MPT. Muito boa tarde a todas e a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a doutora Valdirene de Assis, a doutora Fernanda Barbosa, pela condução desse projeto nacional, desse importante projeto de inclusão de jovens negras e negros no mercado de trabalho.
Projeto esse que vem ganhando cada vez mais espaço dentro das nossas regionais, e conquistando lugares e posições dentro das empresas através da sensibilização das pessoas, através da capacitação desses trabalhadores e desses profissionais e promovendo e incentivando, né, a inclusão dessas pessoas de forma qualificada no mercado de trabalho. É importante que a gente lembre que nesse mês de maio é um mês de reflexão para todos nós, é um mês em que também devemos pensar as grandes desigualdades que existem ainda em nosso país e o que cada um de nós, como sociedade, pode fazer para combater o racismo estrutural e o racismo institucional ainda existente fortemente na sociedade, né? Qual é o papel de cada cidadão, qual é o papel de cada empresa, qual é o papel de cada instituição no combate ao racismo existente no país? E o que nós podemos realmente fazer para que haja essa mudança? Esse projeto, então, se propôs a dar esse start, a promover essa discussão social, essa interlocução social entre empresas, entre movimentos organizados, entre academias, para que haja, de fato, um movimento e uma inclusão verdadeira, né? Para que esses espaços de poder sejam ocupados pelos representantes da nossa sociedade. A gente sabe que a sociedade brasileira ela é composta por mais de sua metade por pessoas autodeclaradas negras. Então, é muito salutar e é normal que em todos os espaços de poder exista essa mesma representatividade, seja nas instituições públicas, seja nas empresas privadas, seja em todos os espaços sociais. Então, eu parabenizo a gerência do projeto, parabenizo os nossos palestrantes hoje que vão conversar conosco sobre essa questão do empoderamento nos cargos de poder, sobre essa ocupação dos cargos de poder, e sejam todos muito bem-vindos para essa discussão, para essa tarde de conversa. Eu apresento agora a minha colega, a doutora Fernanda Barbosa Diniz, que vai, então, ler os currículos dos nossos palestrantes. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou Fernanda Diniz, procuradora do trabalho. Estou na vice-gerência nacional desse projeto com a doutora Valdirene de Assis, que foi a pessoa que, vamos dizer assim, mudou os rumos, né, da atuação do Ministério Público na questão da inclusão racial. Queria até aproveitar a oportunidade para parabenizar publicamente a doutora Valdirene, porque acompanhando esse projeto, né, desde 2020, a gente consegue perceber como isso traz mudanças, como essa discussão ela é colocada de uma maneira que realmente traz um engajamento das pessoas. E algumas mudanças a gente consegue ver de uma maneira bem perceptiva. Mas agora chamando a atenção agora para os nossos convidados, né, os nossos painelistas, vamos começar com o doutor Gilberto de Lima Costa Júnior. É nascido e criado em Duque de Caxias, é formado em Ciências Contábeis pela UERJ, no Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo IBMEC em São Paulo e pós-graduado em Estratégia Empresarial pela FGV São Paulo. Gilberto está no mercado financeiro desde 93, além de conciliar uma agenda social, atuando como membro de conselho em várias organizações. É gerente executivo do Banco JP Morgan, atualmente mora na Pensilvânia e é diretor executivo da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial. Seja muito bem-vindo, Dr. Gilberto. Bom, desculpa, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado ao Ministério Público por ter nos convidado para esse evento de hoje. Muito obrigado, doutora Valdirene, doutora Fernanda e doutora Daniele. Eu aqui vou quebrar o protocolo logo de início. Eu preciso confessar que eu sou um admirador da doutora Valdirene e de todo o trabalho que o Ministério Público vem fazendo ao longo dos anos. Eu sei que tem todo um protocolo nas reuniões do Ministério Público, mas eu tenho aqui que abrir o coração. Esse projeto está mudando a vida de famílias, de jovens,
de pessoas negras que, como eu, não tiveram a oportunidade durante muito tempo de estar em situações de liderança, em ter acesso às grandes empresas, enfim. Então, doutora, me desculpe, depois a senhora pode ficar brava comigo, mas eu tinha que começar quebrando o protocolo. Bom, como eu bem expus, foi bem exposto, eu trabalho no mercado financeiro há 35 anos, mais ou menos. E quando eu comecei no mercado financeiro, o tema diversidade em inclusão nem era nem um tema que estava na pauta. Era um tema que as empresas não olhavam com esse carinho. Mais ou menos nos últimos 10 anos, eu venho conciliando a minha agenda dentro do mercado financeiro com uma agenda social bem focada na questão racial, porque eu entendo que a nossa sociedade ainda tem um gap. E aqui a gente vai falar ao longo desse bate-papo, muito foi feito, muito evoluiu ao longo dos anos, então se nós olharmos o filme, as empresas, o governo, as associações, enfim, os braços de filantropia vieram evoluindo ao longo dos anos, mas se nós olharmos apenas a foto, ainda tem um gap ainda para poder ser discutido, ser revisto e ser endereçado, e o projeto do MPT ele vem atuando como um agente importante dessa mudança, como um agente estratégico dessa mudança. Fernanda expôs, eu sou diretor executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial, que é uma organização não governamental, é uma ONG, que foi criada há mais ou menos 2 anos e meio atrás, já vai fazer 3 anos, por um grupo de pessoas que trabalhavam na área social, na área de filantropia, na área de educação, e são investidores institucionais e acionistas de grandes empresas. Quando eu fui convidado para me juntar a esse projeto, a primeira coisa que eu olhei este projeto, a que se pese o fato dele não ter nascido através de pessoas negras, ele precisa ter pessoas negras na sua concepção, que é fazendo para nós, conosco. Não pode ser fazendo para nós, sem nós. Então, desde o início, nós tivemos a oportunidade de trazer para junto desse projeto representantes da comunidade negra que tem uma visão extremamente estratégica sobre como atacar o problema racial na nossa sociedade. Então, se juntaram a esse projeto, na época, professora Cida Bento, professor Hélio Santos, professor Tiago Amparo, Luana Genô, Adriana Barbosa, que é uma das pessoas mais reconhecidas com o tema de empreendedorismo negro, e uma série de representantes, Frei Davi, o meu querido Frei Davi, com quem, inclusive, nós estivemos ontem por conta da reunião do nosso conselho consultivo. Então, era muito importante que esse projeto fizesse sentido para as empresas, para os investidores institucionais e acionistas, mas principalmente para a comunidade negra. E aí, por isso, nós decidimos montar esse grupo, que era um grupo diverso, que trabalharia com relação a esse projeto. O Pacto de Promoção da Equidade Racial ele foi criado com um intuito muito claro de trazer para dentro do protocolo ESG a questão racial. Se nós pensarmos um pouco sobre ESG, que é uma sigla que é muito falada atualmente, é uma sigla, inclusive, não brasileira, essa discussão sobre ESG, ou sobre investimento sustentável, não iniciou no nosso país. Teve início nos Estados Unidos, na Europa, através de discussão com investidores, enfim, com acionistas, em como se ter um ambiente de investimento mais sustentável, principalmente do ponto de vista do meio ambiente. A sigla S, que é o social do ESG, nem era o principal foco da pauta no início do ESG. Então, o que foi feito com esse projeto foi trazer para dentro do protocolo ESG um protocolo ESG racial que ajudasse as empresas a navegar com relação à pauta de desigualdade racial nos seus ambientes e na comunidade em que a empresa atua. E esse ponto da comunidade em que a empresa atua é um ponto muito importante que eu vou tocar em algum momento no futuro do nosso bate-papo. Então, o protocolo ESG racial ele é fundamentado em 4 grandes pilares. O
primeiro pilar é o pilar mensuração. Através da parceria com o professor Hélio Santos, que é um querido, nós trouxemos para dentro do pacto um grupo de econometristas negros que começaram a trabalhar no índice ESG de equidade racial. O índice ESG de equidade racial, ele é um índice que aqui eu vou, obviamente, simplificar o conceito. Ele é um índice que mede a quantidade de pessoas negras naquela organização, ponderada pelo nível de carga e salário. Eu vou fazer uma observação aqui o porquê disso, e compara com a quantidade de pessoas negras na região em que a empresa atua. E por que é ponderado pelo nível de carga e salário? Nós aqui, enquanto grupo, e para todos que estão assistindo no canal do YouTube do Ministério Público do Trabalho, nós sabemos que a nossa sociedade tem feito avanços com relação à quantidade de pessoas negras no nível de entrada das organizações. Mas cada vez que a gente sobe no processo hierárquico, a quantidade de pessoas negras vai diminuindo. Então, quanto maior o nível de cargo, menor é a quantidade de pessoas negras naquela empresa. Então, o protocolo ESG racial, o índice ESG de equidade racial, ele é dividido em 3 níveis: diretoria, gerência e não gerência. E isso permite com que as empresas possam mensurar a quantidade de pessoas negras nos seus quadros, dividido por esses 3 níveis de cargo, e comparar com a quantidade de pessoas negras da região em que a empresa atua. Por que regionalizar é importante? Todos nós utilizamos muito que a quantidade de pessoas negras no Brasil é 56%. 56% é uma média, é um número de referência. Na verdade, a população brasileira vai ter por volta de 87% de pessoas negras em Salvador, vai ter por volta de 23% na região sul e vai ter por volta de 43% na região sudeste. Então, permitir que as empresas, ao mensurar a quantidade de pessoas negras nos seus cargos, nas suas organizações, comparem com a quantidade de pessoas negras na região em que a empresa atua, faz uma diferença gigante na hora de endereçar as ações, porque o mais importante é índices, dados, informações só fazem sentido se forem utilizados para a implementação de ações. Você mensurar e não fazer nada com aquilo que você tem de informação não faz muito sentido na minha visão. Legal? Ok. Segundo pilar do índice ESG, do protocolo ESG racial, a mensuração das ações afirmativas. Esse grupo de econometristas negros criou um modelo matemático, um protocolo que faz com que a empresa seja capaz de mensurar as ações afirmativas. Então, tudo que a empresa vem fazendo, por exemplo, letramento racial, políticas de contratação inclusivas, treinamento de currículas cegas, você tem treinamento de viés inconsciente, ou seja, formação de pessoas negras dentro dos quadros da organização, quer seja em curso de idioma, quer seja formação técnica, tudo isso são ações afirmativas. O que nós fizemos enquanto associação foi discutir consenso o que a sociedade entende como sendo ação afirmativa. E aí mensurar essas ações e dar um peso para elas. Cada ação afirmativa vale 0,04 pontos. E a empresa consegue, por ano, um limite de 0,20 pontos. Ou seja, a empresa consegue, ao fazer ações afirmativas, melhorar o seu índice ESG de equidade racial, mas ela tem um limitador para isso, porque nós não queremos que a empresa só faça ação afirmativa. Porque a ação afirmativa ela não tem condições de resolver o problema no longo prazo, porque ela é uma ação feita para dentro dos muros daquela empresa. E aí vem o terceiro pilar do protocolo ESG racial, investimento social privado em equidade racial. Novamente, esse grupo de econometristas se juntou
se juntou em vários grupos de trabalho, inclusive com representantes do movimento negro, representantes do terceiro setor, representantes dos braços de filantropia das organizações, para discutir o que nós consideramos investimento social privado em equidade racial. Lembrando que investimento social privado é tudo aquilo que é feito para fora dos muros da organização. E aí, este grupo consensou que investimento social privado em equidade racial vai estar muito voltado à educação pública, formação técnica, empreendedorismo negro e, obviamente, a formação de pessoas em cargos de liderança. Então, essa mensuração, esse protocolo, esse modelo matemático criado, ele permite com que as empresas mensurem o quanto que elas precisam efetuar de investimento social privado e equidade racial para melhorar o seu índice SD de equidade racial. E aí, para finalizar o protocolo SD racial, nós entendemos, enquanto grupo, que seria muito importante que essas ações fossem certificadas anualmente. A maioria das pessoas aqui nesse bate-papo, nessa live, enfim, que estão no canal do YouTube do MPT, conhecem os processos de auditoria. As empresas passam por auditoria, quer seja dos seus balanços, quer seja dos seus relatórios de sustentabilidade, ou seja, isso é uma certificação. Então, nós entendemos que anualmente vai ser importante que as empresas que aderiram ao protocolo SD racial possam ser certificadas por um terceiro. E este terceiro pode ser uma organização do movimento negro, esse terceiro pode ser uma empresa de auditoria. O importante é que tenha alguém independente indo até a empresa e validando que todas aquelas ações que a empresa expôs que foram implementadas durante aquele ano fiscal, durante aquele período, foram realmente implementadas e o que o índice SD de equidade racial que a empresa calculou, que a empresa apurou, reflete a realidade. Então, esse é o protocolo SD racial. Então, quando a empresa ela adere ao Pacto de Promoção da Equidade Racial, ela não está aderindo a um selo, nós não emitimos selo. Ela está aderindo a um protocolo que vai ajudar a empresa a navegar no ambiente de desigualdade racial dentro da empresa e na comunidade, no entorno em que a empresa atua. A adesão ao protocolo SD racial não tem custo. Não tem anuidade, não tem semestralidade, não tem mensalidade, bimensalidade. Nós não queremos isso. Nós queremos que os recursos que a empresa vai direcionar para o investimento social privado e equidade racial, que os recursos que a empresa vai direcionar para ações afirmativas, sejam investidos naquelas organizações que apoiam esse tipo de atividade. São organizações do movimento negro, programas como o programa do MPT. É aqui que nós temos que investir o recurso. Nós, enquanto Pacto de Promoção da Equidade Racial, nós vamos seguir um processo de captação para a manutenção da organização, que vai ser via órgãos internacionais, que vai ser via doadores pessoa física, que vai ser via braço de filantropia das empresas ou das instituições, dos institutos e fundações familiares. Então, hoje em dia, a forma como nós atuamos, o Pacto ele é um grande gerador de inteligência para a sociedade. Foi lançado o Índice SD de Equidade Racial, que ele é apurado no nível da empresa. Foi lançado o Índice SD de Equidade Racial setorial, em que nosso grupo de econometristas, capturou os dados da RAIS, de todos os setores da economia brasileira, RAIS anonimizada, ou seja, respeitando a LGPD e todas as normas de confidencialidade, e apurou o índice ISD de equidade racial dos setores da economia brasileira nas 5 regiões do país. E por que nós fizemos isso? Uma empresa do segmento de bebida não quer se comparar com um banco. Ela quer se comparar com a outra empresa do segmento de bebida na região em que ela atua. Um banco não quer se comparar com uma empresa de tecnologia.
porque eles são setores com características diferentes. Um banco quer se comparar com o setor financeiro. Então, o que nosso grupo de econometristas fez foi calcular o índice SD de equidade racial dos últimos 10 anos para os setores da economia brasileira nas 5 regiões em que o Brasil é dividido e deixar isso disponível para utilização pública. Eu quero reforçar essa mensagem aqui. Tudo que é preparado pelo pacto é disponibilizado para o público. Nós estamos aqui para prestar serviço para a sociedade. Nós estamos aqui para prestar serviço para as empresas. A gente não está aqui para concorrer com as organizações que já fazem um trabalho maravilhoso com relação à diversidade e inclusão racial. Nós queremos aqui prover dados para que as empresas possam tomar a decisão. Seguindo essa linha, ano passado, em novembro, nós lançamos, e aqui a minha querida colega Nalva, que vai falar logo daqui a pouco, foi uma das lideranças responsáveis por esse lançamento. Nós fizemos o lançamento do índice ESG de equidade racial voltado para a mulher negra. Nossa equipe de econometristas, utilizando a RAIS anonimizada, calculou o índice ESG de equidade racial das mulheres negras nas organizações, nos setores de economia, nos 25 subsetores de economia, nas 5 regiões em que o país é dividido. E, novamente, entregou esse dado disponível para as empresas. Por que isso foi feito? E aqui eu, Gilberto, vou fazer um alerta. A nossa sociedade vem caminhando ao longo dos anos com relação às ações para combater a desigualdade racial. Isso é muito positivo. Como eu falei no início, se você olhar o filme, vem evoluindo ao longo dos anos. Nós ainda temos um gap gigante com relação às mulheres negras, que são duplamente impactadas pela desigualdade de raça e pela desigualdade de gênero. Então, ao calcular o índice SD de equidade racial voltado para a mulher negra, nós queremos dar às empresas a oportunidade de, ao olhar para o seu setor, e nós fizemos isso para os últimos 10 anos, ou seja, você consegue ver uma tendência, a empresa consiga entender, eu trabalho no setor de aviação. Deixa eu ver aqui como é que está o índice ESG de equidade racial da mulher negra no setor de aviação. E deixa eu ver como eu estou e que ações eu preciso fazer para poder tirar esse gap. Então, esse é o papel que nós temos enquanto sociedade, enquanto organização. Eu tenho a honra de trabalhar com uma equipe composta, em sua grande maioria, por pessoas negras. Grande maioria. A maioria da nossa equipe... Quando eu falo equipe, aqui eu vou falar num conceito amplo, tá bom? Todos nós somos voluntários, inclusive eu sou voluntário, o meu trabalho é pro bono, e nossos conselheiros, todos trabalham de forma pro bono. Mas nós temos oportunidade de, como pacto, e o nome já fala, pacto, juntar todos os setores da economia, da sociedade civil, do terceiro setor e do movimento negro. Então, estão conosco, conosco, por exemplo, meu querido amigo Celso Ataíde, Frei Davi, Hélio Santos, Richel Maia, que é presidente do nosso Conselho Consultivo, Adriana Barbosa, Selma Moreira, Hélio Santos, Mônica Marcondes, que está no Santander, Jéssica, Luana Ozemela, que acabou de se juntar ao nosso Conselho Deliberativo, ou seja, é um pacto para todos. Nosso querido precursor desse movimento, Jair Ribeiro, da Parceiros da Educação, minha querida amiga Neca Setúbal, Fábio Alperovitch, do Mercado Financeiro, IDES, DIF, ou seja, é um pacto que reúne todos. Esse é o objetivo. Aqui, quando eu olho para trás, e aqui vou de novo pedir desculpa à doutora Valdirene por ter quebrado o protocolo, mas eu sou um fã do Ministério Público, do trabalho que vem sendo feito pelo Ministério Público e pela doutora Valdirene ao longo dos anos. Quando eu olho o pacto enquanto associação que promove a inclusão racial, que promove o ISD racial, o protocolo ISD racial, e eu vejo o Ministério Público do Trabalho com o programa de inclusão de jovens negros, meninos e meninas universitários nas organizações, se a empresa virar para mim e falar assim, olha, Giba, que é como as pessoas me chamam, eu estou aqui apoiando o trabalho do Ministério Público.
eu vou falar maravilhoso, porque isso conta para o seu índice de inequidade racial. Conta para melhorar o seu índice. São essas ações estratégicas que a gente, como sociedade, tem que olhar. E eu não estou falando aqui que as empresas não devem fazer suas ações internas. Processo de trainee, processo de seleção inclusivo, processo de seleção às cegas, processo de formação de jovens negros e negras em tecnologia, com idioma, etc. Mas o que eu estou falando é, quando nós nos unimos enquanto sociedade, programas como o programa do MPT, Mover, programa da Zumbi dos Palmares, o próprio Pacto de Promoção da Equidade Racial, são programas que permitem, Pacto Global da ONU, com que as empresas se juntem ao redor de uma única causa, de um único objetivo, sem olhar cada um para a sua bandeira. Então, acho que esse ponto, para mim, é um ponto extremamente relevante. Cada vez mais o que nós queremos como sociedade e como associação é ajudar as empresas a navegar com relação à pauta de desigualdade racial. Ao trazer um índice de equidade racial, nós estamos dando a oportunidade da empresa de mensurar. O que eu não mensuro, eu não mudo. Não tem como se comprometer com meta sem mensuração. Então, a gente precisa mensurar. Para mensurar, a gente precisa utilizar uma base fidedigna, quer seja a RAIS, quer seja o E-Social, aquilo que a empresa se sente mais confortável. Ao mensurar, eu consigo entender qual é o meu gap, o quanto eu estou mais ou menos distante com relação ao equilíbrio racial na região em que eu atuo, dividido pelos níveis de cargo e salário, e com isso eu consigo trabalhar as ações que a Nalva vai abordar em alguns instantes para cobrir aquele desequilíbrio. Principalmente para as empresas que nos escutam hoje em dia, tem várias iniciativas em andamento. Iniciativas totalmente complementares e maravilhosas. O importante é que a empresa foque na adesão dessas iniciativas e, principalmente, que as empresas façam bastante investimento social, privado e equidade racial, com foco em educação pública. A gente só vai conseguir mudar essa realidade se nós investirmos em educação. Deixe-me ver aqui, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver como é que eu consigo ver. Os índices SD de equidade racial das organizações, eles não podem ser divulgados, a não ser que as empresas autorizem a divulgação pública. Mas você consegue sim pesquisar o resultado dos índices de SD de equidade racial setorial e da mulher negra via o site do Pacto de Promoção da Equidade Racial. As informações estão disponíveis na nossa biblioteca, o protocolo SD racial está disponível na nossa biblioteca, ou seja, as informações são todas públicas. Novamente, a gente está aqui para poder ajudar a sociedade, ajudar as empresas a navegar nessa pauta. Eu vou dar uma parada por aqui agora e voltar para o Ministério Público. Obrigada, doutor Gilberto. Vamos passar agora para a doutora Edinalva Aparecida de Moura dos Santos. Ela está cursando MBA em Gestão de Negócios pela USP, fez especialização em Stakeholders e ESG na FIA, fez MBA em Educação, Desigualdade e Pobreza na Universidade Federal São Carlos e especialização em Psicologia Positiva pela Faculdade Unileva. Tem a carreira desenvolvida em importantes instituições do segundo e terceiro setores, com expressiva atuação em gestão e organização de planejamentos estratégicos, programas de educação profissional para jovens, treinamento, desenvolvimento e mentoria com interface com empresas de grande porte. Atualmente assume o cargo de gerente de relações institucionais na Associação Pacto pela Equidade Racial e é membro do comitê consultivo da empresa Alicerce Educação. Muito bem-vinda, doutora Edinalva, com a palavra. Obrigada, doutora Fernanda. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer primeiramente a doutora Valdirene pela oportunidade. Eu também sou muito fã e sei das oportunidades abertas aqui pelo Programa Nacional de Inclusão. Eu tive a oportunidade de me conectar no projeto
Eu tive a oportunidade de me conectar no projeto quando eu atuava numa experiência em Salvador, acompanhei a formação do programa e o resultado foi espetacular, né? Mais de 60% dos participantes conseguiram realizar a prova da CPA 20 e tiveram um sucesso acima do mercado. Eu começo destacando essa experiência porque quando nós falamos do trabalho com jovens, o essencial é nós estarmos atuando e preocupados especificamente com a formação, né? A gente precisa pensar educação como um todo, estar nessa bandeira, né? Falando de educação, ela é elementar porque a educação é que transforma. A educação ela é a base, e quando o Giba trouxe das nossas premissas, as nossas preocupações, é porque está muito pautada na oportunidade, né? Então, assim, a primeira premissa é que as empresas possam olhar para processos seletivos inclusivos. Então, pensar numa educação, num jovem que veio de uma experiência, né, de um racismo estrutural, de 135 anos, que tem aí, com todas as mazelas, assolando a vida da juventude, é necessário ter um programa como este para pensar formação, para pensar inclusão e para pensar o acompanhamento. E a nossa primeira premissa na associação é falar das vagas afirmativas, é falar de cotas dentro do mundo corporativo, né? O programa ele traz a importância de cotas nas universidades públicas, porque os dados mostram que o número de negros até 2018, né, era muito inferior ao número de pessoas brancas, o acesso. Isso não está tão diferente hoje. Se olharmos o impacto da pandemia, também tem um atraso imenso, no mínimo de 10 anos, nesse processo reparatório de educação para a população preta. Então, a nossa primeira ação, quando pensamos em oportunidades, são os processos seletivos afirmativos. Quando nós pensamos no investimento social privado, nós também vamos olhar para a educação enquanto o nosso eixo fundamental. Por dentro de SD, nós estamos ouvindo falar o tempo todo de sustentabilidade, mas o S, que é o nosso pilar forte, ele atravessa o G e o E. E atravessa de uma maneira de que é preciso a governança estar atenta que não existe sustentabilidade no planeta, não dá para a gente olhar para a Agenda 2030 se não estivermos atentos e atentas aos desafios estruturais vivenciados cotidianamente pela população preta. Então, a primeira premissa que nós temos aqui, compartilhamos e recomendamos que as empresas realizem, são os processos seletivos inclusivos, né, e que ali na Afropresença é um ponto forte. Um ponto forte onde a empresa tem ali as suas oportunidades, o jovem, ele vem com a sua vontade, a sua necessidade de inclusão produtiva, mas também é um espaço de aquilombamento, contando com os aliados. Né? O Giba também falou dos aliados da associação, que é uma instituição não exclusivamente composta por pessoas negras, e é exatamente um espelho do nosso país. Não dá para a gente pensar inclusão, não dá para pensar em transformação do nosso território se não pensarmos que precisamos caminhar juntos e juntas. Então, eu trago aqui um primeiro olhar para este item. O nosso segundo olhar na associação é pensar nos stakeholders. Todo o ecossistema precisa estar preocupada com a ação de inclusão. Então, seja a inclusão com oportunidade para o jovem, para a sua produção direta dentro da empresa, seja através dos fornecedores. Nós temos um número imenso de fornecedores negros, de empreendedores negros com produtos, serviços,
para apresentar e para cocriar dentro das empresas, e muitas vezes as pessoas não sabem, então, iniciativas citadas aqui, tem a Educafro com oportunidades, a gente tem tantas outras ações para somar, nós somos de que precisamos somar sempre, não dá para a Associação Pacto fazer uma intervenção nas empresas sozinha. Então, aqui no item, quando nós falamos do nosso ecossistema, né, envolver os stakeholders, nós também trazemos, já que o nosso compromisso é ser articulador, nós trazemos as ONGs, as consultorias, e a recomendação que eu tenho para fazer para vocês aqui hoje é seguir na mesma lógica, né? A gente deixar de criar pequenos projetos e somar esforços naqueles projetos que já existem. Um outro eixo que nós colocamos para as empresas é a importância do recenseamento. O recenseamento, o letramento racial, ele é fundamental, por quê? Porque ele permite, primeiro, que as pessoas tenham a liberdade, entendam que aquele espaço é seguro para ela se autodeclarar. E no que nós colocamos como sugestão, nós trazemos também que se eu me autodeclaro, se a empresa consegue colocar no DNA a política dela, em política inclusiva, pensada para mulher, para negro, para a comunidade LGBTIA+, ela de fato, ela consegue ter o olhar para o nosso país. Ela tem uma visão da pluralidade de forma que a gente consiga atuar de maneira muito, mas muito forte. Tem uma pergunta aqui, trazendo se a gente tem alguma experiência em Porto Alegre. A associação ela não tem uma experiência exclusiva em Porto Alegre. Nós temos uma meta de chegar em todos os territórios, né? Temos planos de ações, dialogamos com instituições em todas as localidades. Estamos buscando empresas para que a gente também possa dialogar diretamente com elas, mas uma ação exclusiva não temos, mas a gente tem um mapeamento. Na nossa plataforma educacional, o Gilberto até trouxe, nós temos muitas ações, muitas instituições cadastradas, para que a gente possa fazer essa conexão. Posso depois identificar, a gente pode se conectar ali via plataforma, quais são as instituições que já estão conosco em Porto Alegre, para que de fato a gente consiga te fazer uma recomendação. E este é o movimento que a gente espera que as instituições elas façam cada vez mais. Um outro espaço que a gente recomenda sempre são os canais de denúncia. Acho que é importante as pessoas terem espaço para dizer os seus desconfortos, as suas dores, mas também falar da sua segurança emocional. Então, a gente recomenda que as empresas possam ter este espaço de denúncia para que no dia a dia ela se torne cada vez mais antirracista. Porque o movimento antirracista ele acontece dessa forma, é através da troca, é coibindo discriminações, é rompendo o preconceito, e o preconceito aquele que está muito dentro de um lado do nosso cérebro, que a gente costuma dizer dos vieses inconscientes, que eles são muitas vezes conscientes, mas que a gente precisa ir rompendo deste processo histórico educativo que nós tivemos, em que há diferença, a hierarquização entre as raças, né? Então, é importante nós estarmos atentos e atentas com este desafio. Então, a Associação Pacto, né? Então eu trago essas 4 premissas, o olhar específico que nós também comentamos, né, o Gilberto trouxe, das políticas públicas, pensar em educação, no mercado de trabalho, pensar em mentorias, pensar em diversas ações que no dia a dia nós possamos tratar de forma inclusiva, que a gente possa tratar de forma cuidadosa o desenvolvimento desses jovens que estão buscando oportunidades. Então, no movimento 1, todas as ações direcionadas para a empresa. No movimento 2, o olhar externo para o futuro. Então, vamos cuidar das próximas gerações, cuidar da criança negra, pensando
na sua alimentação, pensando na educação infantil, na qualidade da saúde, para que a gente tenha uma nova geração e que essa geração ela consiga crescer de forma que no dia a dia ela possa acessar o mercado de trabalho, já tendo construído um legado e com conhecimentos muito mais ampliados do que a experiência da população, que hoje nós estamos fazendo esse movimento reparatório de ações afirmativas inclusivas, pensando em processos seletivos, pensando em cotas para universidades, para que daqui a alguns anos efetivamente a gente tenha a equidade racial. A equidade racial ela não vai acontecer se nós não estivermos aqui, todas as empresas hoje associadas ao MPT, programas similares ao do MPT, a junção com associações, como a Associação Pacto, o olhar para esse ecossistema que atua diretamente coibindo o racismo estrutural e institucional. Acho que a minha contribuição ela vem nessa direção, pensando muito neste cenário das desigualdades econômicas, políticas, sociais e culturais, né, que fizeram parte da essência da construção do nosso país. O 14 de maio de 1888, ninguém assinou a nossa carteira, e agora estamos aqui todos numa campanha, num trabalho orquestrado para que a população negra tenha efetivamente a sua vida digna e oportunidades iguais, mesmo tendo seus pontos de partida diferenciados. E aí eu devolvo para a doutora Fernanda. Muito obrigada, doutora Edinalva. Vou passar agora a palavra para a doutora Daniele, para partirmos para o encerramento. Bem, eu agradeço imensamente as brilhantes exposições dos nossos palestrantes. Dr. Gilberto e doutora Edinalva discorreram muito bem sobre essa importante gestão que tem que haver empresarial, sob a ótica do ESG racial, né, trazendo esse protocolo racial importante, que vai tratar da mensuração dos recursos e investimentos do social, privado, né, na certificação das ações de equidade racial dentro da empresa. Porque uma coisa é a sensibilização, não é? É a discussão da temática racial. Outra coisa são as ações, assim como a doutora Edinalva falou, que é essa preocupação que tem que haver, de fato, com a inclusão. E essas ações demandam, sim, que haja uma mensuração para que essas empresas elas tenham conhecimento real de qual é o gap, né, como o doutor Gilberto falou, e quais são os investimentos que elas precisam fazer para que haja a necessária equidade. E isso precisa ser mensurado de tempos em periodicamente, né? E certificado para que a empresa tenha esse acompanhamento e, de fato, promova uma alteração social, promova, de fato, essa inclusão. Isso é o que todos nós desejamos. O projeto nacional, né, do Ministério Público do Trabalho, de inclusão de jovens negras e negros, uma das propostas é que se faça realmente isso, né, que as empresas mensurem, de fato, qual é a realidade dela naquela localidade, e o Pacto traz essa equipe de experts na área, né, que vão poder trazer um dado real, um dado que possa ser avaliado na gestão empresarial e que de fato possam ser colocadas ações que visem realmente a trazer um maior equilíbrio, a trazer uma maior equidade, uma maior representatividade da nossa população em cada uma das empresas que se dispõem a trabalhar o ESG racial dentro das suas organizações. Então, parabéns pelas palestras, aprendemos muito essa tarde, como sempre,
A gente sempre aprende, todas as vezes que temos palestras que tratam dessa temática, elas são apaixonantes, né? A gente sempre quer ouvir mais, a gente sempre quer saber mais e nos incentiva a trabalhar mais pela inclusão. Então, muito obrigado, doutor Gilberto, muito obrigada, doutora Edinalva, e tenham todos uma boa tarde. Acho que a palestra vai ficar gravada, quem quiser depois acessar no canal do YouTube, pode acessar pelo site do Ministério Público do Trabalho, que as palestras ficarão lá gravadas para posterior consulta de quem tiver interesse. Então, boa tarde a todos e a todas.